Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre as grandes lideranças religiosas. Mas qual será o tema da aula de hoje? Ou melhor, qual será a personalidade homenageada? Como há na tela, podemos ver Francisco de Assis ou São Francisco de Assis. Mas antes de começarmos a nossa aula, mando um abraço afetuoso a todos os estudantes do estado de Pernambuco, ao nosso professor intérprete de Libras, Ari Tiago, a Ellen do Som e a todos os professores do nosso estado. Então, vamos lá, trago para vocês uma reflexão do próprio Francisco de Assis. Quem nunca ouviu isso? Reflitam comigo as palavras: ó mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Palavras do grande Francisco de Assis. E é isso aí. Com essas palavras que vocês devem conhecer, é claro, a oração de São Francisco, mundialmente conhecida, vamos conhecer um pouco a biografia desse grande nome franciscano católico, e lembrando sempre que o nosso componente ensino religioso, em especial nesta série sobre as grandes lideranças, nós buscamos o quê? A pluralidade, o respeito das grandes tradições religiosas e as figuras de vida, as personalidades. Então hoje, mais uma vez, trago o quê? Uma personalidade católica. Então vamos adiante. Trago para vocês aqui na tela, gostaria que observassem, certo? O pobrezinho de Assis. É assim que São Francisco é conhecido, o pobrezinho de Assis. Por que o pobrezinho? Pela grande alma que ele foi, por esse despojamento dos bens materiais. Vamos lá. Então vejam só, um pouco da biografia de Francisco de Assis. Seu nome é Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como São Francisco de Assis. Nasceu entre 1181 ou 1182, certo? E morreu em 1226. Foi um frade católico, nascido na atual Itália. Isso é um pouco da biografia dele. E andando ainda mais dentro da biografia de Francisco de Assis, temos aqui, acompanhem comigo na tela, fundador da Ordem dos Franciscanos. Era filho de um rico comerciante, mas fez votos de pobreza. Vocês podem me interrogar: professor, o senhor começou dizendo que ele é o pobrezinho de Assis, e agora ele é filho de um rico comerciante. Lembrar que Francisco de Assis, quando se torna frade, ele vai abrir de mão do luxo, da riqueza em que ele vivia. E temos mais adiante sobre a biografia dele. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, 2 anos depois de sua morte. É conhecido como protetor dos animais. E aqui trago para vocês uma fotografia, na verdade uma representação do que seria o Papa Gregório IX, que canonizou Francisco de Assis. E aqui temos mais ainda sobre a biografia dele. Seu pai estava na França. Quando o filho nasceu, na volta, rebatizou-o com o nome de Francesco, isto é, francês. Francisco de Assis estudou na escola episcopal, onde aprendeu a ler, escrever e principalmente contar. Enriquecer era a obsessão naquela época. Veja só que Francisco de Assis teve uma vida de quê? Rico. O pai dele era o quê? Um rico comerciante. E vamos ver mais adiante que ele abre mão de toda essa riqueza para estar ao lado dos pobres. Daí nós voltamos mais uma vez, certo? Aquele epíteto, ou seja, o apelido dele, conhecido como o quê? O pobrezinho de Assis. E mais adiante nós temos: ajudava seu pai no comércio, mas viver atrás de um balcão não era trabalho que o atraía, ele queria mais. E vamos adiante, ele foi inquieto. Por que inquieto? Acompanhe comigo.
Depois de uma juventude inquieta e mundana, certo? Isso aí, mundana, ele deu-se aos prazeres da vida, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a Ordem Mendigante dos Frades Menores, mais conhecido como franciscanos, que renovaram o catolicismo de seu tempo. É importante salientar que a figura de Francisco de Assis, dentro da Igreja Católica, em sua época, é uma figura muito importante, porque ele renovou a Igreja. Mas por que ele renovou? Acompanhe comigo. Com o hábito da pregação itinerante, ou seja, sair pelo mundo a pregar, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em mosteiros e com sua crença de que o Evangelho devia ser seguido à risca, imitando-se a vida de Cristo, desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Voltando-se para mim agora, vamos lá aqui olhando para mim, o que é que nós temos? Porque eu posso dizer que a figura do Francisco de Assis foi icônica e importante para a sua época. Nós acabamos de ver, de observar justamente que os religiosos, os padres, os religiosos, os frades de sua época ficavam em mosteiros na contemplação a Deus absoluta. Francisco de Assis, justamente, ele com uma renovação do Evangelho, o que foi que ele fez? Aliás, uma renovação interpretativa do Evangelho, ele como frade saía pelo mundo a pregar e sempre atrás de que? Da humildade e da pobreza. É nesse ponto que Francisco de Assis, junto aos mais pobres, junto aos excluídos de seu tempo, certo? Ele ganha esse apelido, mais uma vez, o pobrezinho de Assis, e ele renova a Igreja Católica, o seu modo de ser. Aí vejamos aqui, mas eu falei a vocês que outrora ele teve uma vida mundana de prazeres. Veja só, conta-se que em 1206, orando na capela de São Damião, em Assis, Itália, Francisco ouviu de Deus as seguintes palavras: Vá, Francisco, e restaure a minha casa. Imaginando tratar-se de reconstruir a capela, voltou para casa, vendeu parte dos tecidos do pai e entregou-se ao serviço de Deus e dos miseráveis. Mas restaurar a casa aí não era restaurar a casa, certo? A capela, a estrutura de tijolos, e sim restaurar a visão, o andamento da igreja, um novo modo de ser igreja. Aqui trago para vocês, mais uma vez, uma representação do Francisco de Assis com o seu hábito. Veja só aqui a própria imagem aí, já diz muito um pouco da alma do Francisco de Assis. E aqui eu trago para vocês também uma fotografia da igreja de São Damião, nessa igreja onde ele ouvira: Vá, Francisco, renove a minha casa. Então vamos lá aqui. A igreja é instituição. Eu falei a vocês justamente que Francisco renova a igreja de sua época. Vejam só, em 1208, afinal, compreendeu o sentido da mensagem: restaurar a igreja como instituição, uma vez que ela havia se desviado dos ensinamentos de Cristo e vivia cercada de opulência, riqueza, fez votos de pobreza e começou a pregar sua doutrina. Lembrar mais uma vez que a doutrina de Francisco é o quê? A humildade, o desapego aos bens materiais, pregar o evangelho a toda criatura e sair pelo mundo a pregar. E vamos adiante. Aqui eu trago as escrituras. Acompanhe comigo. Francisco de Assis decidiu a cumprir as escrituras sagradas. Passou a viver voltado apenas para o espírito. Seus sermões eram cada vez mais frequentados. Sua fama foi se espalhando e, aos poucos, já tinha seguidores dispostos a formar uma nova ordem religiosa. É aí que vai começar justamente esse pensamento de fundar uma congregação, uma ordem religiosa, os franciscanos. E vejam só, em 1208, pediu a autorização ao Papa para fundar sua Irmandade Mendicante. Em 1219, estava fundada a Ordem dos Irmãos Mendigantes, que se instalou
em uma cabana, em cabanas, no alto dos montes e no interior das cavernas, renunciando a qualquer forma de propriedade. Veja só como Francisco renova a igreja, sai da opulência para viver justamente viver numa vida de pobreza, contemplação e ação. Aqui trago para vocês uma fotografia que seriam os franciscanos, certo? Atuais, com seus hábitos, roupas. Vamos ver aqui. Ainda mais, nós temos em 1215, no intuito de resguardar a autoridade do Papa, o Concílio de Latrão reconheceu a Ordem dos Irmãos Menores de Assis. O cardeal Ugolino foi designado protetor da ordem. Francisco consentiu repartir seus discípulos em 2 grupos para seguirem em peregrinação pelo mundo, para disseminar o sentido da fé cristã e converter os infiéis, o que seriam os infiéis para a sua época. Vejam só, sobre as peregrinações, nós temos, durante a peregrinação, os franciscanos tiveram seus primeiros martírios. 5 deles foram mortos em Ceuta pelos muçulmanos, pois recusaram sua conversão. É importante salientar que lá no começo havia o quê? Atritos entre cristãos e muçulmanos, certo? E lembrar aqui que o nosso componente sempre prega o quê? Pluralidade, respeito. Que tal você, estudante, pesquisar mais um pouco sobre a vida de Francisco de Assis? Francisco de Assis embarcou para a Terra Santa, onde foi aprisionado e levado ao sultão, ao chefe, certo, do Islã. Para mostrar a superioridade da fé cristã, Francisco andou sobre brasas e imediatamente foi libertado. Então veja só, ele vai até a autoridade dos muçulmanos lá na Terra Santa. E nós temos aqui uma representação do que seria, certo, Francisco conversando com o sultão, pedindo que os cristãos pudessem frequentar a Terra Santa. E temos aqui a Santa Clara. Quem era Santa Clara? Amiga de Francisco, certo? Francisco, com ela, fundou a ordem, o ramo feminino franciscano, também conhecido como Damas Pobres ou Clarissas. Viveu na prática, e no amor e na pobreza, junto com Clara. Clara com ramo feminino, em Porciúncula. Vejam só, então nós temos o ramo feminino e o ramo masculino dos franciscanos. Trago para vocês uma representação de Santa Clara, que é fundadora das Clarissas, que são franciscanas. Doente, vamos ver, em 1224, decepcionado e doente, Francisco de Assis foi obrigado a moderar suas atividades. No mesmo ano, renunciou à direção de sua ordem. Então é importante lembrar que ele já está doente, decepcionado com alguns conflitos internos, certo? E é importante lembrar, como há na tela aqui, que ele fora o quê? Com os animais. Conta-se que na floresta, em sua presença, os peixes saltavam da água e os pássaros pousavam em seus ombros. Certo dia, orando no alto do rochedo, desceu do céu um serafim de asas, resplandecente, trazendo nos braços a cruz, quer dizer, um anjo. E ele é considerado o quê? O patrono, padroeiro dos animais. E a morte dele? Faleceu assistido pelos seus discípulos na Itália, em 3 de outubro de 1226. 2 anos depois de sua morte, foi canonizado na igreja Francisco de Assis, na Itália, certo? Nessa igreja estão os seus restos mortais. Veja aí a igreja na Itália, a igreja denominada Igreja de São Francisco de Assis, estão os restos mortais dessa grande personalidade. E aqui nós temos, e olha aí uma representação do que nós temos aqui, padroeiro dos animais. Olha aí, tanto é que o dia dele, 4 de outubro, é o dia, certo, que nós também festejamos o quê? Os animais. É importante salientar. E para fechar, ele foi um grande exemplo de vida. Sua atitude foi original, também quando afirmou a bondade e a maravilha da criação, no tempo em que o mundo era visto como essencialmente mau, quando se dedicou aos mais pobres, aos empobrecidos, e quando amou todas as criaturas, chamando-as de irmãos.
alguns estudiosos afirmam que sua visão positiva da natureza e do homem, que impregnou a imaginação de toda a sociedade da época, foi uma das forças primeiras que levaram à formação da filosofia na Renascença. Então hoje nós vimos a figura de Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, essa grande alma, essa grande personalidade. E nós aqui, lembrando sempre que em nosso componente, o que é que nós temos? Nós trabalhamos a pluralidade, o respeito, a dignidade, certo? Das grandes tradições religiosas. Vamos pontuar aqui aquilo que nós vimos hoje. Vamos lá, nós vimos uma personalidade católica, um frade dos anos de 1200, certo? Lembrar que Francisco de Assis é o seu nome religioso, ele é italiano, fundou a Ordem dos Frades Menores e também, junto com Clara de Assis, funda as Clarissas. Qual o grande peso, a importância de Francisco de Assis dentro da Igreja Católica de seu tempo e para os dias de hoje? Francisco de Assis foi aquela personalidade que observou que a igreja vivia numa opulência, certo? E ele buscou justamente o quê? A pobreza, ficar junto aos mais pobres, sair pelo mundo a pregar o evangelho, quando numa época a igreja, os padres viviam internos dentro dos seus conventos. Francisco pede que os seus franciscanos saiam pelo mundo a pregar. E algo importante de Francisco de Assis, que eu gostaria de salientar agora, é justamente, viram que naquele momento em que ele conversa com o sultão, esse diálogo com outra tradição religiosa, ele como frade católico, certo? Justamente vai falar com o sultão, que é o líder do Islã, então, do Islã ou muçulmano. Então ele foi um exemplo de vida. E lembrar mais uma vez que ele é o padroeiro dos animais. Então a humildade franciscana, a humildade está junto aos mais pobres. Que tal você, estudante, certo? Pesquisar mais um pouco sobre Francisco de Assis? Que tal observar essa preferência junto aos mais pobres, ao estar presente junto ao empobrecido, aquele que é humilhado, aquele que não tem, certo? Não tem os bens materiais. E a personalidade de hoje, ela fez isso. Lembra, ó mestre, fazei-me que eu procure mais. Então, são essas palavras importantes que ficam para a aula de hoje. Então, vamos lá aqui. Então, nesse momento, agradeço a todos aqui, a todos vocês, estudantes, a Ellen do som, ao nosso professor Ari, Tiago, a Manuelzinho do som e a todos os professores de ensino religioso do nosso estado. E é isso aí, exemplo de vida. E lembrar que, em nosso componente, nós discutimos sobre grandes personalidades de várias tradições religiosas, certo? Então é isso aí. Hoje ficamos com o exemplo de Francisco de Assis. A preferência aos mais pobres está junto aos necessitados. E vamos em frente, aguardando a próxima personalidade. Um forte abraço!